Olá, meus queridos alunos, olha, porque esse módulo vai fazer a diferença na sua vida num todo. A intenção desse curso é tratar você nas 12 principais áreas da sua vida. Porém, esse módulo ele vai fazer muita diferença em todas as áreas da sua vida, porque ele vai te dar ferramentas e principalmente, armas para que você possa pelejar uma luta invisível. E essa luta, independente de religião, ela tem atravancado a vida de muita gente e as áreas da vida das pessoas, e é necessário que você tenha um mínimo de conhecimento, não de religião, mas de um mundo espiritual, como se fala nos cursos e nas séries sobre o mundo invertido, Tem muitos filmes, cursos, séries que falam sobre um mundo paralelo, um mundo invertido ou multiverso. Na verdade, tudo que você assiste nos vídeos da internet, no YouTube, tudo que você assiste nos filmes, nas séries, e que você vê que muito daquilo que está lá acontece na vida real, chama-se programação preditiva. São coisas que estão preparando o subconsciente coletivo para acontecimentos que verdadeiramente irão acontecer, ok? Então você vai entender melhor, mas existe, como foi em uma série da Netflix, foi retratado o mundo invertido, E existe um mundo invertido que é o mundo espiritual. Então tem se falado muito sobre multiverso, mundo invertido, e na verdade, na realidade, isso existe. Não como retratado nos filmes, muito menos nas séries, mas existe um mundo positivo, um mundo negativo, um mundo físico e um mundo sobrenatural. E isso você não precisa ter nenhuma religião para acreditar. É só você continuar nesse curso que você vai entender o que vai ser ensinado e você vai poder abrir a sua visão, pegar as suas armas para você pelejar e guerrear as suas guerras. Então, bem-vindo ao módulo 3 do Movimento Transformação Total. Se você adquiriu o Movimento Transformação Total completo, você vai fazer 8 cursos. O primeiro módulo foi o Mastermind, o segundo módulo foi o curso Destrave e o terceiro módulo é o curso DNA, que vai tratar da sua vida espiritual, tá legal? Nós vamos falar de espiritualidade, não de religião. Agora, se você adquiriu apenas esse curso, o módulo 3, você pode também adquirir separadamente ou também adquirir o Movimento Transformação Total para que você consiga fazer 8 cursos aí do professor Ney Viana e me ter aí como seu mentor. Então vamos direto ao assunto, direto à aula de hoje, e eu já quero te apresentar esse curso maravilhoso que é o curso DNA, Destravando na Alma. Existem problemas que afetam a sua alma e aí, obviamente, afeta o emocional, o sentimental, e aí você fica travado na sua vida espiritual, tá bom? Então, esse curso nós vamos dividir em 2 partes. Uma, eu vou te ensinar um pouco sobre bênção e maldição, ou maldição e bênção. E na segunda parte desse curso, eu vou te ensinar um pouco sobre genética espiritual, para que você possa fazer um pré-mapeamento de seus problemas hereditários. Muito do que você sofre hoje tem a ver com a sua genealogia. Lá do tataravó, da bisavó, do bisavô, o avô, os pais, até chegar em você. E se você não aprender a lidar com isso, pode passar para a sua geração futura. Então preste muita atenção nos temas que nós vamos abordar neste curso e que você vai crescer nesse conhecimento do módulo 3 do curso DNA. O primeiro é o que é maldição e bênção, para você saber o que é maldição. Existe maldição e existe a bênção. O que é a Bíblia, que é o livro mais lido, mais vendido, mais conhecido do mundo, e eu não vou tratar de textos bíblicos religiosamente, mas como um livro que também nós utilizamos nos outros cursos, livros de vários autores, como Napoleon Hill, Neville Goddard e vários outros aí.
Então eu vou citar a Bíblia para você ver que a Bíblia fala bastante sobre esse assunto. Vou te falar um pouco sobre o que é maldição hereditária, porque nós herdamos algumas maldições e bênçãos também, tá bom? Coisas erradas que foram feitas lá atrás pelos seus familiares, pelos nossos, e isso vem acompanhando. É necessário quebrar, é necessário cortar esse mal. O poder espiritual das palavras, às vezes você se auto-amaldiçoa, ou alguém lançou palavra negativa e te amaldiçoou. Também vamos falar sobre o perigo das pragas de pai e mãe. Muitos filhos hoje, adultos, estão travados na vida por causa de praga de pai e mãe, do tipo, você não vai dar para o que preste, você nunca vai ser feliz, você vai casar e a sua mulher vai te fazer infeliz. Palavras como essas, ditas por pai ou por mãe, fazem com que aquela pessoa viva exatamente aquilo que foi dito. Vamos falar também sobre árvore genealógica, como funciona essa sua árvore, né, de familiares. Depois, as 3 cargas que todo ser humano tem. Não importa a religião, não importa a idade, classe social, todo ser humano, e eu vou te provar e você vai identificar que você também tem essas 3 cargas, mas eu vou te ajudar a se desfazer dessas cargas negativas. As maldições familiares são como um ciclo. Se você não corta, ele fica se repetindo na sua rama de batata, que é a sua descendência. Os antepassados, a sua descendência, tudo isso é uma rama só de batata. Então eu vou te falar sobre essa teoria que eu levantei, que é a rama de batata. E por fim, você vai receber um bônus. A última aula será um bônus de um documentário muito especial que vai ajudar muito na sua vida espiritual e principalmente a enxergar o outro lado e saber se posicionar e se defender dos ataques do lado inimigo, tá bom? Então vamos lá. Aula 1, o que é maldição e bênção? Existe uma coisa, você vai entender porque entra ano e sai ano e certos problemas continuam na sua vida ou na sua família. Você vai ter a resposta nesse curso por que coisas se repetem na sua família. Então vamos para uma definição rápida sobre o que é bênção e o que é maldição? Tá aqui na tela da transformação, já pega o seu caderno, ó, meu caderno tá aqui, ó, deixa eu puxar aqui para vocês, ó, tá aqui o vermelho, eu tenho o azul, eu tenho o verde, eu tenho o preto e eu tenho o da borboleta. Tenho vários cadernos que eu anoto, tudo que eu aprendo eu anoto. Vamos lá então? O que é bênção? O que é bênção, professor Ney? Resumo, é legalidade, autorização para o bem. Quando você abençoa alguém, quando você abençoa os seus filhos, quando você abençoa uma pessoa, você está abrindo no mundo espiritual uma legalidade para que o bem venha sobre a vida daquela pessoa. Quando alguém fala bênção pai, bênção mãe, que quase não se usa mais, e o pai fala Deus te abençoe, aquela palavra está trazendo bênção sobre a vida daquela pessoa. Agora, o que é maldição? É legalidade, ou seja, autorização para o mal. Ou seja, uma palavra de bênção abre portais espirituais para que você receba o bem. Uma maldição é uma palavra maldita que dá legalidade no mundo espiritual para essa pessoa receber o mal sobre a vida dela. Então, existe maldição por palavras. Presta bem atenção no que você vai ouvir aqui agora, ó. A maldição por palavras é uma legalidade negativa dada por autoridades delegadas, palavras, ações e atitudes. Ou seja, eu sou autoridade sobre os meus filhos, né? Seus pais são autoridade sobre você e você também é autoridade sobre alguém ou sobre você mesmo. Então tem gente que se auto-amaldiçoa, fala assim, eu não sou feliz, eu sou a pessoa péssima, eu só faço as coisas erradas. Você é autoridade sobre a sua vida, você está declarando palavras negativas sobre você. Então é uma legalidade. Legalidade é direito de agir. Você dá ao mundo espiritual, ao multiverso, ao mundo invertido, o direito de agir na sua vida. A partir de hoje, não declare palavras negativas sobre a vida de ninguém e muito menos sobre você mesmo. Pare de dizer, eu não presto, eu sou isso. Tudo que for negativo, não declare sobre outrem ou sobre você mesmo, tá bom? Senão você está dando legalidade. Aí você vai começar já a identificar, prepare-se porque nesse curso
A intenção é mexer com a tua alma, mexer com o teu entendimento para que você comece a pensar, meu Deus, eu tenho declarado muitas coisas ruins sobre mim mesmo. Eu tenho falado muita coisa negativa para os meus filhos, para os meus pais, para outras pessoas. E aí você vai começar a vigiar em relação a isso. Repito, não se trata de religião, se trata de uma consciência espiritual, de espiritualidade, ok? Independente de religião, todo ser humano tem dentro dele o espírito de vida. Então, o que te faz ficar vivo é o espírito. Se o espírito sai de você, você morre. Então, é esse espiritual que eu quero ativar em você, tá legal? E aí cada um vai ter a sua religião para dar continuidade à sua espiritualidade, tá legal? O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Eu, que sou também, além de professor, consultor, mentor, eu também sou líder espiritual e eu sei muito bem o que é o mundo espiritual e como ele é real, de você ver coisas acontecendo, você ver pessoas tendo comportamentos que um ser humano não teria, crianças sendo atormentadas ou tendo uma voz ou um semblante diferente do que é o normal. Então, o mundo espiritual, ele é real. E isso de modo que é inegável. Todo mundo já teve uma experiência espiritual, sobrenatural. Se você não teve, você é 1 em 1 milhão. E espero que você não tenha. Mas dificilmente você vai viver sem ter algumas experiências. Então eu tenho aqui algumas referências para quem gosta de ler Bíblia. Tá aí, ó, 1 Pedro 5,8, Efésios 6,12. Você vai ver algumas coisas sobre isso. Tudo que falamos, fazemos ou fazem conosco, ou seja, tudo que falamos, tudo que fazemos ou tudo que falam e fazem conosco, reverbera no mundo espiritual. Tudo vai, tudo volta, ok? Tá lá em Provérbios 18:21 e Tiago 3:10. Aqui estão as referências para que você possa, e todo aluno do Professor Ney tem acesso, nós vamos disponibilizar todo o conteúdo que eu passo aqui, tudo que eu falo, você vai ter nas suas mãos, tá legal? Através do arquivo em PDF que você vai poder baixar na plataforma Hotmart, tá legal? E a maldição ou bênção é a chave, preste atenção, anote isso, que starta ou aciona a legalidade no mundo espiritual e no mundo físico. Isso está lá em 1 Pedro 5,8, que é o livro espiritual, a Bíblia é um livro espiritual, então estou te dando base espiritual para você ir lá e ler, ok? Então, você já entendeu aqui que a coisa é mais real do que você pensa. Professor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu estou aqui fazendo um curso de desenvolvimento pessoal, mas por isso que eu coloquei um curso de questões espirituais no meio do processo. Por quê? Não tem como eu te ajudar a desenvolver pessoalmente se o teu espiritual está travado. Não adianta eu querer que você cresça socialmente, intelectualmente, financeiramente, se existe uma maldição na sua vida. Vou te dar um exemplo agora que talvez possa te chocar, mas é uma realidade que vai te confrontar e você vai confirmar o que eu estou falando. Repare bem que muitos artistas, é uma teoria que eu transformei em tese porque ela já foi confirmada e comprovada. Basta você dar um Google. Preste atenção a você que é aluno do Professor Ney Viana com essa informação espiritual para você. Pode reparar que muitos artistas, uma boa parte dos artistas, eles eram pobres, eles eram pessoas humildes. Nós vemos aí casos como Chitãozinho Chororó, tem o filme Filhos de Francisco, que conta a história de uma das duplas sertanejas. Você vê aí João Paulo e Daniel. João Paulo era o funcionário lá de uma das fazendas lá do pai do Daniel e do Daniel. Daniel tinha condições e o Paulo não tinha. Claudinho Bochecha, tantas outras artistas que você vai lembrar aí na sua mente. Eu não vou conseguir narrar todos, até pela questão do tempo da aula, mas puxe na sua memória quantos artistas os Mamonas Assassinas, eram pessoas humildes, pessoas que não tinham dinheiro, e de repente, quando eles fizeram sucesso, ganharam dinheiro, prosperaram na vida, eles morreram de maneira geralmente trágica. Tem o Gabriel Diniz, tem vários e vários, a lista é infindável. Professor, o que isso tem a ver? Sabe o que significa isso? Muitos desses casos, a pessoa tinha na família uma maldição de escassez, de miséria,
uma legalidade, uma autorização para não prosperar. Existia algo na linhagem familiar, de algo no mundo espiritual, que não podia prosperar. Era uma legalidade, não legalidade para prosperar. Não tinha uma autorização para prosperar. Essa maldição vetava isso. Porém, eles tiveram talento, habilidade, desenvolveram, correram atrás, batalharam. Pode ver que todos eles batalharam muito para conquistar e conquistaram. Se você for ver a história, a trajetória de todos esses cantores que eu falei e outros que você está lembrando durante o curso, você vai ver que eles tiveram uma história de superação, de conquista, pagaram preço, eles foram à força e prosperaram. Porém, a maldição os alcançou. Então, se você entender o que eu estou te falando, você vai começar a se preocupar, independente de religião, com o seu lado espiritual. Não, eu quero quebrar uma maldição na minha vida. Eu estou tentando prosperar e não estou conseguindo. Será que alguma coisa está me prendendo? Será que tem na minha família um voto de pobreza que alguém fez lá atrás, a minha avó, meu bisavô fez, e isso está travando a prosperidade na minha família? Eu preciso quebrar isso. Entendeu? Então vamos para frente que vocês vão entender muito mais. E a maldição ou a bênção é a chave para startar isso. Você pode ter uma bênção sobre a tua vida e starta a bênção, e se tiver uma maldição, starta a maldição. Vou te dar alguns exemplos rápidos, mais alguns exemplos rápidos. Existem pessoas que lutam e não conseguem progredir na vida. Pessoas comuns, nadam e morrem na praia. Já conheceu alguém assim? Pessoa luta, trabalhadora, acorda às 5 da manhã, vai dormir 10, 11, meia-noite para acordar às 5 do outro dia e não conseguem prosperar. Então, o dinheiro não consegue frutificar na vida dessa pessoa. Tem alguma coisa de estranho, tem alguma coisa fora do contexto. Existem pessoas que estão indo bem e do nada desanimam e ficam tristes. Do nada. Tá indo, tá empolgado, tá envolvido, tá produzindo, daqui a pouco bate uma tristeza. Algo espiritual tá puxando essa pessoa para trás. E aqui eu não estou falando de possessão, não estou dizendo que tem algo ruim dentro de você, mas pode estar na linhagem. Entendeu? Vamos lá. Existem famílias que só vivem com brigas, desentendimentos, raivas, fofocas e outras coisas negativas. Talvez tenha uma maldição na família que fica gerando isso, fazendo com que as pessoas fiquem perturbadas. Existem famílias que são perseguidas por tragédias ou acontecimentos que se repetem. Tem família que toda mulher se separa. Tem família que todo homem é alcoólatra. Tem família que acontece tragédia. E são inúmeros as maldições que possam acompanhar as famílias. Professor, está me assustando. Fique em paz, porque esse curso vai justamente ensinar você como desfazer esse processo negativo. Então, se você está entendendo, se é o que você deseja, comente pelo YouTube, se você está assistindo pelo YouTube ou pela plataforma Hotmart, comente assim: eu desejo libertar a minha genealogia. Coloque assim, tá bom? E ainda vem pessoas que não teriam condições, a pessoa fica vendo pessoas que não teriam condições de conquistar as coisas, e essas pessoas, mesmo sendo menos capazes, elas conseguem. E você, sendo capaz, não consegue. Já pensou nisso? Tem gente que não tem tanta capacidade e prospera. Você às vezes é tão capaz e não consegue prosperar. Tem alguma coisa de errado. Muitas destas pessoas são até cristãs, e isso não importa a religião. A maldição, ela vem para cima de todo mundo. O que você tem que saber é aprender como é que você usa armas, ferramentas espirituais para você cortar e anular esse mal na sua vida, sobre a sua família, na sua genealogia, até limpar para que os seus futuros, a sua descendência não sofra esse mal. E aí, muitas dessas pessoas são até cristãs, mas oram e nada muda. Entra ano e sai ano e é a mesma coisa. No final, dá no mesmo. Luta e fica aquele ciclo, tá? Então eu coloquei aqui algumas referências para você que vai pegar o material, adquirir aí o material, baixar o material. Você vai poder estudar com mais calma as referências. As maldições acorrentam pessoas, famílias e gerações. Vem de pai para filho, de mãe para filha, se repetindo. Só que as pessoas não querem enxergar. Espero que a partir desse curso, se você está fazendo o curso, é porque você tem interesse.
Se você tem interesse, é porque algo dentro de você deseja mudar. E eu, como seu mentor, estou aqui para te ajudar. Vamos caminhar, porque a gente está indo para o fim da aula, que essa aula não é tão comprida, mas a vontade era ficar aqui falando sobre muito mais, mas teremos a aula 2, que vai te ajudar bastante. Vamos lá, então. Principais sintomas. Professor Ney, como é que eu sei que tem coisa na minha vida, na minha família? Vamos lá, então. Primeiro, repetição de fatos na sua vida ou na sua família, na sua vida pessoal ou familiar. Segundo, sonhos ruins, constantemente sonhando com coisa ruim, cobra, cachorro, demônios e etc. Se você tem alguns sonhos ruins, você precisa repreender, anular isso, não aceitar, buscar ajuda espiritual, porque não é bom e nem é normal. Quando você começa a ter sonhos, significa que tem coisa, o espiritual está querendo se comunicar com você. Terceiro, doenças sem diagnóstico. Não acha a causa da doença. Pode ser que essa doença seja uma maldição, possa ser espiritual. Não, mas você tem que buscar um médico. Mas se você não está conseguindo diagnóstico, há uma probabilidade na sua genealogia, na sua família, possa ter algo. Professor, eu estou ficando assustado. Fique em paz. Até o final desse módulo, você vai ter todas as respostas que você precisa. Tá legal? Vamos lá, então. Quarto ponto. Vivem um círculo e não saem do lugar. Fica naquela repetição. Parece um loop temporal. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Entendeu? Então é como se algo estivesse segurando, prendendo, um elástico, sabe? No mundo espiritual. Eu estou dizendo isso porque eu já lidei com centenas de pessoas que estavam nesse estado, vivendo a vida, trabalhando, estudando, progredindo na Terra, mas quando a gente identificou alguns pontos, como os que eu já acabei de narrar aqui, e a gente orientou, que é o que vocês vão receber de orientação nesse curso, parece que o elástico se arrebentou e a pessoa ficou livre para conquistar em um ano o que ela não conquistou em 10 anos. Eu espero que esse curso abra tanto a sua mente ao ponto desse elástico romper e você crescer exponencialmente, tá legal? Desejo isso como mentor para a sua vida e para a sua família. Vamos lá então, progredindo na aula. Como se livrar de palavras de maldição, professor? E minha mãe falava muita besteira para mim, meu pai falava, minha avó, minha tia, eu mesmo declarei. Vamos lá então, vamos para a solução? Não vamos culpar ninguém. O professor Ney sempre ensina, e nesse último slide, que eu já estou encerrando essa aula de hoje, eu quero te ensinar, primeiro, repreender, rejeitar e anular. Repreender é você falar, eu não aceito isso. Não aceito isso na minha vida. Se você for de alguma religião, se você for cristão, use o nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, ok? Depois você vai rejeitar. O que é rejeitar? Não aceitar a ação do mal na sua vida. Se você está tendo um comportamento, está tendo uma fala, está tendo uma atitude ou está vendo isso na sua família, você tem que não aceitar, rejeitar. Eu não aceito que meu filho age assim, eu não aceito que minha filha age assim, eu não aceito que eu age assim, que eu fale assim, que eu pense assim. Eu não aceito que isso se repita na minha família, o que aconteceu na vida dos meus pais. E você rejeita. Ou seja, você pega a sua energia e bota a energia para cá para que essa energia negativa não venha. Então você rejeita. Repreenda, né? Não aceito isso na minha vida. Use a palavra. Depois, rejeite. Tenha todo tipo de ação, atitude, pensamento de rejeição do mal. E por último, anule. Eu anulo isso. Eu não dou essa legalidade na minha família e na minha vida. Deu para entender? Quem entendeu, bota aí. Estou entendendo e farei desta forma. Ponto. 2. Evitar ficar pensando, falando ou vivendo o que é ruim no mundo. Ou seja, tem tragédia, você fica o dia inteiro comentando. Morreu alguém, você fica o dia inteiro comentando. Qualquer coisa ruim, você fica ali envolvido com aquilo, quer saber mais, fica vendo tragédia na televisão o tempo todo, o dia inteiro. Isso tudo atrapalha na sua caminhada e alimenta possíveis maldições, tá? Então, seja no mundo, seja na sua vida, seja na família, em doenças, não vibre no negativo. Aconteceu? Procure saber, faça a sua oração, se conecte com o espiritual,
peça a Deus misericórdia pelo que está acontecendo, pelo que você viu, pelo que chegou até os seus ouvidos, mas não fique vibrando, não fique o dia todo falando o que é negativo, não fique na sua família na mesa debatendo, principalmente na hora de comer, porque na hora de comer as pessoas estão com a alma aberta e na hora de comer ficar falando coisa negativa, coisa ruim, falando palavrão, isso tudo vai entrando e vai alimentando o lado negativo. Ok? E terceiro e último ponto dessa aula, buscar a Deus, independente de religião. Nós cremos que existe o Criador do Universo e é importante que você busque uma força espiritual. Deixa eu te ensinar algo importante. Os reis naquela época, todos eles tinham do lado deles pessoas espirituais, eram magos, eram profetas, sacerdotes, pessoas que tinham algum contato com o espiritual. Todo rei, todo presidente, eles têm pessoas que mexem com o espiritual. Para quê? Para que eles tenham cobertura espiritual. Então, busque a Deus, porque aí você vai estar buscando da fonte uma cobertura espiritual. E também, se possível, vá na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, o livro dos livros. Você vai ler qualquer livro de desenvolvimento pessoal, de ajuda, de autoajuda, você vai ver citações bíblicas, você vai ver que todo aquele mentor que escreveu aquele livro, ele bebe da fonte da Bíblia. Você pode pegar todos eles em algum momento eles vão citar a Bíblia. E se você, de alguma forma, fizer uma pesquisa na história daquela pessoa, ela é cristã. Então, busque a Deus, busque a palavra de Deus, com toda a sua força e com todo o seu intelecto, com todo o seu entendimento. Tá legal? Então, encerramos aqui a aula de hoje para que você feche no teu coração entendendo o que é maldição, o que é bênção, como funciona a bênção, como funciona a maldição. Tá legal? Te aguardo na aula de número 2 e não esquece de seguir o professor Ney nas redes sociais, @NeyVianaOficial, e vai ser um prazer ter você me seguindo. E na próxima aula, na aula de número 2, eu vou te ensinar o que a Bíblia, o livro dos livros, fala sobre maldição. É importante você ter referência bíblica e espiritual para você entender que o que o professor Ney ensina está dentro daquilo que o livro mais espiritual que existe é a Bíblia, e você vai sair desse curso entendendo tudo que está ao teu redor. Até a próxima aula, um grande abraço para você, nós nos vemos na aula de número 2.